nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos, meu Pai, em Tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e nós louvamos, meu Pai, e engrandecemos o Teu santo nome, meu Pai. Pai de amor e de infinita misericórdia, esteja conosco, Pai, falando aos nossos corações, quebrantando, Senhor, as nossas vidas, para que a cada dia, Pai, possamos estar mais e mais servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos
povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Graças a Deus por mais um dia, por mais um domingo na presença do nosso Senhor e também do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Como tenho dito, se estamos de pé mais uma vez, é porque a graça do Senhor, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós a cada manhã. Louvado seja o nosso Deus por tudo isso. Quero te fazer novamente um convite. No próximo domingo, dia 4, nós estaremos aqui no templo, presencialmente celebrando, cultuando ao nosso Deus. E você é o meu convidado. Então, se você, meu irmão, meu amigo, não faz parte do grupo de risco e pode vir ao templo, que você venha então para cultuar ao Senhor juntamente conosco. Às 19h30 nós estaremos aqui celebrando, cultuando, prestando louvores ao nome do nosso Deus. Nós estamos fechados, com o templo fechado desde março, e voltaremos assim à nossa normalidade no próximo domingo, no dia 4. Então venha à igreja com toda a segurança com que você vai a qualquer outro lugar, que você possa também vir cultuar ao Senhor. Aqui nós já estamos preparando todo o recurso necessário para a sua segurança, para que você venha com segurança louvar ao Senhor. Então não deixe de vir. Se você pode e deseja assim fazer, eu espero você no próximo domingo, dia 4, para que assim possamos juntos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém? Eu espero você. Amém, meus irmãos? Então, assim como nós acabamos de cantar, vamos também ler o Salmo de número 125, para nossa meditação na palavra do Senhor nesta hora. Salmo de número 125, diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo,
desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará com os malfeitores. Haja paz sobre Israel, firme para sempre. É sobre o que nós vamos estar pensando e refletindo nesta hora. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vimos aqui sendo citado o Monte de Sião, é preciso lembrar e notar que esse monte sempre foi um símbolo muito importante para Israel, para o povo de Deus. Ele era conhecido como o Monte do Templo. Foi conquistado pelo rei Davi, também foi um lugar escolhido para que Salomão construísse esta magnífica obra chamada de o primeiro templo. Mas irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos que ele também nos mostra que o Monte de Sião também era usado para fazer comparações com o próprio povo de Deus, e de como eles deviam agir em meio às lutas, e também de como eles deviam agir em meio às tribulações, com quais certezas, com quais pensamentos eles deveriam permanecer. Quando olhamos assim para esta comparação, nós percebemos, irmãos, que nós somos mais fortes do que pensamos, mas isso não por causa da nossa própria força, mas sim porque somos filhos de Deus, mas sim porque estamos debaixo da proteção dEle. Por isso nós com certeza permaneceremos firmes para sempre. Mas o nosso salmo também mostra que o monte também era usado para fazer comparações com o próprio Deus soberano, de como Ele age com relação ao seu povo, de como Ele age com relação àqueles que permanecem fiéis a Ele. E também por esse motivo, certamente permaneceremos firmes para sempre diante do nosso Deus. E nós veremos nessa noite duas verdades que este salmo nos mostra e que certamente, irmãos, traz conforto, consolo ao nosso coração. E a primeira verdade que esse salmo nos mostra é o estado do servo de Deus, o estado do servo de Deus. Quando você lê o verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esta também é a primeira comparação que o Salmo faz com relação ao povo de Deus. Ao igualar o povo de Deus ao monte de Sião, o salmista, meus irmãos, revela qual a nossa condição. E quando nós então percebemos, entendemos isso, nós vimos que nós somos inabaláveis. Os servos do Senhor são inabaláveis, assim como o monte de Sião era naquele tempo. Sabe, irmãos, iguais aos dias de hoje, o povo de Deus no passado também sofria muito. Era um contexto de guerra, um contexto de perseguição, tribulação de todos os lados, assim como nós passamos hoje. Somos atacados de todos os lados, importunações em quase todas as áreas da nossa vida, e isso de uma só vez, como você tem me ouvido falar aqui. E sofremos com tudo isso, somos tentados a esmurecer, somos tentados a desistir, somos tentados a nos entregar diante de todos esses ataques. Mas irmãos, o povo de Deus no passado, eles cantavam em conjunto, como acabamos de fazer aqui nesse momento, sendo cada indivíduo declarando a sua própria verdade, que eles confiavam no Senhor, que eles depositavam a sua confiança, a sua esperança no Deus da sua salvação, e por confiarem no Senhor Deus, não desfaleciam, certamente eles permaneceriam firmes para sempre. Irmãos, quando nós analisamos toda essa comparação,
todo esse estado, percebemos que é exatamente assim que devemos agir diante das tribulações dessa vida. Nós devemos lembrar que somos povo de Deus, devemos lembrar que estamos sobre os cuidados do Deus Todo-Poderoso, e vamos assim então superar todo e qualquer ataque externo que possa vir sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, você também precisa assim acreditar. Mas irmãos, quando nós também olhamos para a realidade à nossa volta, infelizmente, muitos não têm provado desse estado inabalável, muitos não têm provado disso em sua vida, certamente porque, lamentavelmente, não têm colocado a sua confiança no Senhor, não têm colocado a sua esperança no Senhor, e isso certamente é um grande erro, porque confiam em suas próprias forças, certamente confiam em seus próprios meios, em sua própria capacidade e sabedoria, confiam em seus próprios recursos financeiros, intelectuais, e infelizmente, na hora da tribulação, quando a tribulação chega, desanimam, desfalecem, porque nada disso, irmãos, pode sobrepor, nada disso pode substituir a confiança colocada no Deus da nossa salvação. Talvez você é jovem e você assim confia na sua juventude, você confia no seu vigor, confia na sua disposição, e quando a luta vem, quando a tribulação vem ao seu encontro, todas essas coisas que os seus olhos vislumbram, quando você está diante do espelho se admirando, não servem para mostrar aquilo que você realmente é, porque nada disso serve para te dar uma base sólida, para te dar uma base firme de segurança. Somente o Deus que você serve tem capacidade para fazer isso, somente o Deus da sua salvação tem capacidade para fazer isso. Talvez você é velho, talvez você é idoso, já avançados em dias, e você talvez confia na sua sabedoria, você confia na sua experiência, nos seus cabelos brancos, mas se esquecem que quanto mais anos passados, mais impossibilitados são. Quanto mais anos passados, mais vulneráveis estão. E quando o sofrimento vem, a desilusão toma conta do ser. O desespero consome o seu coração e também a sua alma. Por isso que todos devem estar com a sua confiança firmada no Senhor. Quer sejam jovens, quer sejam idosos, independentemente da força, independentemente da disposição, você deve estar com a sua confiança firmada em Deus, para que assim você possa ser achado como um crente inabalável. Inabalável, é isso que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Somos servos do Senhor e somos inabaláveis. Mas o salmista, irmãos, ele continua e mostra que além de o nosso estado ser inabalável, ele também é permanente. Permanente. Veja bem, o servo de Deus tem a capacidade de permanecer, tem a capacidade de continuar, de perseverar diante das tribulações, e tomara que este seja o seu caso nessa noite. Quando nós então, irmãos, olhamos para este salmo, algo interessante de se notar, é que aqui, meus irmãos, o salmista, ele não está falando do fim da luta, não. O salmista não está falando do fim do sofrimento, da tribulação, não. Mas sim, ele está falando da condição do crente no meio da luta. Ele está falando do estado do crente no meio do sofrimento, no meio da tribulação. E ele então permanece firme. Ele continua sempre. É esse o meu estado, é esse o seu estado. Nós permanecemos firmes diante da tribulação, nós continuamos, nós não desfalecemos,
Porque confiar em Deus, irmãos, não é tão somente ter um pensamento positivo, mas é ser treinado, é ser instruído sobre o que nós devemos fazer diante da luta, e tudo isso vem do Senhor, e ouvindo assim as orientações de Deus, ouvindo a voz de Deus em meio ao caos, e confiando as nossas vidas a Ele, certamente nós permaneceremos firmes, e se Ele continua, se você tem a capacidade de continuar, se você tem a capacidade de permanecer firme, é porque tudo isso vem como orientação vinda do alto, é porque tudo isso vem como orientação dada pelo nosso Deus. A confiança que depositamos nele nos proporciona a caminhar, nos proporciona a continuar diante da tribulação. O estado do cristão diante das lutas e das dificuldades é permanecer inabalável, sabe, irmãos? Eu não sei o que tem te atacado nesse exato momento da sua vida, eu não sei por quais lutas e dificuldades você passa nesse exato momento, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você colocar a sua confiança no Senhor, você é visto como um monte forte, firme, e absolutamente nada pode abalar a sua estrutura. Por isso confie em Deus, por isso coloque a sua esperança, a sua confiança no Senhor, porque assim como o salmista diz, você vai ser encontrado firme e inabalável, e você vai declarar como salmista: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Você vai poder declarar como salmista: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Só o Senhor, irmãos, tem condições de te manter firme. Por isso você deve confiar nele, por isso você deve colocar a sua esperança nele. E uma segunda lição que nós tiramos desse texto, uma segunda verdade que o Salmo nos mostra, é o estado permanente do Deus soberano. O verso 2 diz assim: como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Irmãos, o povo de Deus no passado nos mostra que o motivo pelo qual eles tinham a certeza que eram inabaláveis e permanentes em meio ao contexto em que eles viviam, porque eles serviam a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, também era comparado como o monte de Sião, e eles sim serviam esse Deus, e assim como eles viviam, assim como eles viam os montes que cercavam a cidade de Jerusalém, montes altos, imponentes, firmes, estáveis, eles também reportavam essa imagem ao Deus que eles serviam, eles sabiam que serviam a um Deus forte, constante, imponente, poderoso e que estava lhes cercando. Eles sabiam que eles serviam a um Deus forte, poderoso, que estava lhes protegendo de todo perigo. E mesmo cientes da sua realidade, mesmo cientes de todo o contexto que eles estavam passando, eles andavam com a sensação de segurança, pois o próprio Deus passava, dava essa garantia de segurança ao seu povo. Irmãos, como nós devemos crer nisso, principalmente nos dias de hoje, porque como é difícil olhar em volta e ter esperança, como é difícil olhar para o futuro e acreditar que tudo ficará bem, mas você deve se lembrar como os montes estão em volta de Jerusalém,
assim o Senhor está em volta do seu povo, lhes proporcionando segurança, lhes mostrando que aqui, debaixo das suas asas, sob os seus cuidados, vocês estão seguros, e por isso não tenho o que temer. E certamente você pode declarar como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque como o salmista também nos diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, como é bom estar ao lado de Deus, como é bom ser filho dEle, como é bom estar sobre os cuidados dEle. Certamente assim, nós permaneceremos firmes para sempre. Foi Matthew Henry que diz que o resumo do Salmo 125 é Isaías capítulo 3, o verso 10 e o verso 11, que diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, pois comerão do fruto das suas obras. Ai dos ímpios, mal lhes irá, comerão do fruto das suas obras. Irmãos, se você é justo, se você tem a certeza que já foi justificado por Jesus, você é um filho de Deus, um filho do Deus Todo-Poderoso. E apesar de tudo que você possa estar passando nesse momento, mesmo assim, tudo irá bem com você. Basta você confiar em Deus, basta você colocar a sua confiança em Deus, pois como escreveu Martinho Lutero, no ano de 1529, a belíssima canção, que você certamente conhece como Castelo Forte, hino oficial da Reforma Protestante, baseada no Salmo 46, mas quando nós traduzimos o seu título da complexa língua alemã, nós temos dois significados. O primeiro, castelo firme, e o principal deles, uma fortaleza poderosa, é o nosso Deus. Uma fortaleza poderosa é o nosso Deus. E porque o teu Deus é uma fortaleza poderosa, você permanecerá firme para sempre, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Termino citando um poema que diz o seguinte: algumas pessoas são como a areia, sempre volúveis e traiçoeiras. Outras pessoas são como o mar, inquietas e conturbadas. Algumas pessoas são como o vento, incertas e inconstantes. Os cristãos, porém, são como uma montanha, forte, firme e inabalável. Recebe essa palavra como vinda do Senhor ao seu coração? Então vamos orar nesta hora, agradecendo ao Senhor por ela e pedindo ao Senhor que nos continue proporcionando isso, firmeza, constância, e que nós possamos ser achados diante das lutas inabaláveis. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra lida, explicada neste momento. Obrigado, ó Deus, pelo consolo, pelo renovo que ela nos traz. Ó Deus, obrigado por ser filhos teus, por sermos filhos do Senhor. Ó Deus, e diante de todas as lutas, diante de todas as tribulações, nós somos achados como servos fiéis e inabaláveis. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E se algum dos meus irmãos se encontram, ó Deus, fracos, ó Deus, se encontram, ó Deus, debilitados na fé, que o Senhor mesmo possa os fortalecer. E que, ó Deus, eles possam receber da parte do Senhor todo o vigor, toda a força necessária para continuar firme e inabalável. Oramos assim, ó Deus,
no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus assim te abençoe durante essa noite e durante toda a sua semana, no nome de Jesus. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir.